Você tem interferências de diversas maneiras, né? Comunidades que vivem por ali, você tem, durante o transporte do produto ao longo da via férrea, você tem a possibilidade de queda de material em rios, em áreas protegidas, você tem passagem de nível, você tem cruzamento, ou seja, um monte de coisa pode acontecer. Rompimentos de talude, que às vezes até que paralisam completamente a operação. Que interrompem, exatamente, né? Você que está assistindo esse vídeo, a gente não sabe em que momento nem em que horário você vai assistir, mas ontem a gente viu aqui um exemplo que acontece o tempo todo, só que esse está claro no noticiário, né? De um descarrilamento de uma composição por conta de um problema de um engate que aconteceu entre os vagões. Essa é uma possibilidade. Mas uma semana atrás tinha acontecido exatamente a mesma coisa, o mesmo descarrilhamento, aí por conta de um caminhão que estava atravessando a ferrovia, ou seja, o tempo todo muita coisa pode acontecer. E empreendimento ferroviário é um dos casos em que, para obter o licenciamento de operação, é preciso ter um mapeamento de risco muito sólido e com medidas de controle para isso. Vai ter sinalização, vai ter obras de arte, vai ter controle de velocidade em determinados pontos ao longo da ferrovia, onde tem muitas pessoas, animais e coisa do tipo. Então, quer dizer, várias medidas de controle vão ser aplicadas com base nesse princípio da avaliação e da priorização. De controle, e eu acho que o ponto, né, assim, né, que era a minha dor é como tu direciona o esforço. Então, por exemplo, Claro. eu tenho um caso que eu não trabalhei, mas eu tive uma interface muito grande com as equipes que faziam, que montaram nessa gestão de riscos, que são as ferrovias no Canadá. Então, tu imagina aquelas ferrovias ao longo daquela, né, principalmente nas rochosas, ali naquelas zonas muito escarpadas, onde tu tem, às vezes, quilômetros de neve, né? E, às vezes, o início do degelo, da mudança de estações, tu tem aquela neve que desliza e muitas vezes interrompe. Então, se tu tem um mapeamento de risco adequado, tu consegue identificar quais daqueles locais ao longo de um território imenso, como é o Canadá, né, principalmente a parte norte do Canadá, aonde são os locais onde tu tem assim, o maior risco de acontecer esse tipo de situação. Né? Então, imagina tu deslocar equipes, a partir do momento que tu para um trem de passageiro ou um trem de carga, tu deslocar uma equipe para fazer aquela manutenção, para permitir o andamento, de novo, né, da composição e minimizar o risco até a recursos naturais. Então, se tu tem esse risco georreferenciado, identificado, quais são as ações? Tu pode ter equipes de prontidão que vão permitir, num tempo pequeno, né, tu ter atuação. Então, isso também é um risco operacional ligado por exemplo, a ferrovias que tu usou, né, para permitir que tu te planeje a partir da identificação dos teus riscos e das áreas quentes, vamos dizer assim, como que tu direciona o teu esforço e as tuas equipes, né? É um outro exemplo parecido com o que eu trouxe. Não, legal, então, legal. gente, gestão de risco é gestão do teu negócio, né? Tu Do precisa ter negócio. isso. É impossível, e é isso, né? Assim, a gente prega muito isso, né? Você já está gerenciando risco, mesmo que você não saiba, mesmo que você não tenha essa noção, né? Então, a proposta e a ideia da gestão de risco é tornar isso, de certa maneira, algo mais previsível, mais instrumentalizado, repetitivo, né, comparável, né? Então, um instrumento que permita você ter para o tomador de decisão do negócio riscos de cenários diferentes, de tipos diferentes, na mesma régua e, portanto, pilotando a minha decisão, né? E aí... Vou colocar uma história aqui também, posso? Claro, deve. por favor. Olha, eu não sou especialista igual o Flávio e a Simone aqui, mas do ponto de vista aqui do PM Driver, né? A gente dá muito suporte para muitos clientes também, né? E ouvindo os dois explanando bem aí sobre os cenários de riscos, né? Me veio uma situação aqui um tanto inusitada, né? Que além de ter aí continuidade de negócios, né?
na parte de risco aí de materiais, né, de equipamentos, a gente pensa também muito na parte de avaliação de risco em relação à vida das pessoas, né, que estão em operação. A Simone deu um exemplo aí do torno também, né? Mas dentro do suporte que a gente vem dando aqui no PM Drive, né, apareceu uma situação muito particular, né? Não sei se é algo que acontece na empresa de vocês, né? E eu vou trazer aqui, que é algo muito importante, né? Que é o mapeamento de risco, né? Sem ter interferências políticas ou interesses alheios àquele objetivo, né? Porque quando tem alguma coisa nesse sentido, né, não existe metodologia que vai prevenir algum problema, né, não existe planilha que vai prevenir algum problema, não existe sistema que vai fazer nada, porque tem interesses por trás, né, uma situação muito esquisita que a gente pegou, né, há um tempo atrás, né, num dos suportes para uns clientes, né, foi uma situação como essa, né? Onde é uma operação crítica, onde não tinha nenhum risco muito alto, né? Aí você fala, mas ué, não é que não tem que ter, né? Mas você entende que ali você fala, cara, tinha que ter, né? Alguma coisa aqui, né? Então, eu entendo assim que o maior problema não é você eventualmente ter um risco muito alto que não tem um tratamento ou um plano de ação envolvido para, né, para ter um controle, né? Eu acho que o maior problema nesses casos, né, é você nem indicar que tem, né? Você dá uma maquiada Não naquele conhecer número o ali. risco. Entendeu? Às vezes o cara até conhece, só que o cara maquiou ali para falar, não, aqui tá tudo bem. Cara, não é uma E aí situação esquisita. não tem sistema que impeça isso, né, Eduardo? E não tem aí, jeito, né? aí, Rossi, eu acho que isso é um pouco da maturidade da empresa, Exato, né? exatamente. Porque eu acho que eu até iniciei a minha fala falando nisso, acho que um dos pontos fundamentais quando a gente começa a trabalhar com as equipes, né, nesse mapeamento de risco, nisso que tu estava dizendo, por exemplo, né, tem até um caso da Embraer, né, que eu tive a oportunidade uma vez de ouvir uma palestra de um engenheiro de riscos da Embraer. E eles, na montagem dos aviões, que daí é um pouco isso que tu estava contando, na montagem dos aviões, tu tem que ter um cheque e recheque. Tu imagina se uma, sei lá, se uma parte daquela do avião em voo, com aquele atrito todo, sei lá, se o parafuso quebra, se acontece alguma coisa, tu põe quantas vidas em risco, né? E aí tem uma peça, que eu não vou me lembrar agora qual era o fato, que é caríssima, importada, que faz parte dessa estrutura, assim, da parte externa, né, do avião. E aquilo precisa de um ajuste, tem todo um maquinário, pessoas especialistas que fazem aquele processo ali, que eu não lembro o nome também. E é caríssimo cada peça dessa, cada, né, parte de alinhamento ali que é preciso fazer. E o cara quebrou. Ele errou no processo, né? E danificou a peça. E aí ele ficou naquela assim, nossa, isso aqui vai paralisar a entrega da aeronave para o meu cliente e vai trazer um custo maior. E ele, né, disse que ele contando a história, ele disse, olha, eu fiquei com medo de pensando assim, como é que eu faço agora? Eu digo ou não digo? Né? Eu falo ou não falo? E ele chegou para o gestor, para o encarregado, e disse, olha, aconteceu aqui, errei, quebrei a peça. E o cara pegou e disse assim, Coiná, então vem aqui comigo. Parou a operação toda da montagem no galpão e disse assim, olha, esse profissional é o tipo de profissional que eu quero aqui dentro. Ele acabou de salvar tantas vidas, né? Então, é isso que a gente precisa, porque aqui nós não estamos montando avião, nós estamos protegendo vidas. Então, isso é maturidade na corporação, entende? Porque eu acho que um dos principais pontos, quando o gestor, né, os líderes, né, os estratégicos, vão falar de risco, é que a gente tem que tirar, a gente tem que ter um canal aberto para falar de risco, porque a gente tem que não punir quem traz o risco, a gente tem que
privilegiar, a gente tem que colocar Claro. esse profissional, e ele tem que se sentir seguro para poder trazer isso para a liderança, né? Porque muitas vezes é isso, né? O cara vira o problema quando eles põem o risco. Isso é maturidade dentro das organizações. Porque o risco está ali, né? A questão é se você vai revelar esse risco e, portanto, ter a oportunidade de tratar dele. É algo parecido com as não conformidades que a gente vê quando tem auditoria, por exemplo, né?